mas não desejava abrir mão do filho, pelo qual tinha fascinação. Agar chorou e implorou, ameaçou e jurou, em suma, fez de tudo o que estava a seu alcance para que não a mantivesse longe de seu filho. Abraão foi irredutível. Partiria de manhã sem o filho. De noite, com o acampamento em silêncio, Agar saiu sorrateiramente levando, como era de se prever, o seu querido filho Ismael. De manhã, a fuga foi descoberta e Abraão alcançou o infeliz num poço chamado Garrui, entre Cades-Barnea e Barade. Tendo se arrependido de sua crueza da véspera, reconheceu os direitos de Agar sobre Ismael e convidou-o a retornar ao acampamento. Durante alguns dias, Abraão atormentou-se com esse fato, e, finalmente, chegou a uma conclusão. Sabedor, através de Eliezer, que a escrava Agar tinha um amante entre os pastores, homem simples, mas zeloso e viúvo, chamou-os e estabeleceu o seguinte critério: Malaleel, eu coloco meu filho Ismael sobre sua custódia até que tenha idade para decidir por si seu destino. Você levará Agar, podendo casar-se com ela. Levará também seus amigos pastores em número de 2 dúzias, assim como as famílias deles. Cada família terá o direito de levar um jumento, uma parelha de bois e 50 ovelhas. Tudo isso pertencerá ao meu filho Ismael. A você caberá um em cada 5 cabeças que vier acrescentar ao rebanho e deverá dividir entre seus amigos, sendo um para você e um para eles. Se você vier a ter filhos com Agar, eles herdarão o que é seu e não, da parte de Ismael. Vocês deverão partir dentro de 5 dias, levando aquilo que determine e irão morar em Madiã, ao sul do Negev, no deserto de Sim. Uma vez por ano, ou quando assim eu determinar, mandarei meus inspetores verem se você está cumprindo o meu acordo. No caso de estar rompido, responderá com sua vida. No caso de estar procedendo com lisura, eu lhe darei um prêmio anual de minha conveniência. Tendo tudo entendido, alguns dias depois, o grupo partia com Malaleel em comando e formando uma nova grei, o clã de Ismael. Abraão, anualmente, mandava um grupo armado investigar se o seu filho e Agar estavam sendo bem tratados, não tendo motivo para arrependimentos. Ele próprio os visitou por várias vezes no decorrer de sua longa vida, tendo fundado um poço que se tornaria sagrado em futuro distante. Quando Sara morreu, Abraão estava no campo, vendo as suas ovelhas. Era cedo, de manhã, e, normalmente, dedicava esse horário ao trabalho, deixando o fim da tarde para Sara. Uma das escravas veio avisá-lo de que ela morrera. Ele viu a escrava ainda ao longe e soube que Sara morrera. Dirigiu-se, pois, para a escrava, a passos leves, e quando estavam frente a frente, viu o rosto banhado em prantos da mulher. Não diga nada, mulher. Apenas confirme. Sara morreu? A escrava quase engasgou-se com o choro, confirmando com a cabeça o lastimoso fato. Abraão olhou para os seus e disse baixinho para si mesmo: obrigado, meu Deus Yahvé. Obrigado por ter levado a minha Sara. Se ela ficasse mais, com o sofrimento que estava tendo, eu não suportaria tamanha dor e poderia cometer um crime contra a sua lei. Obrigado por ter me dado um filho da mulher que sempre amei, mesmo quando não sabia o que era amor. Abraão chorou o caminho todo e rasgou suas vestes. Passando por uma fogueira apagada da véspera, pegou nas cinzas e jogou em sua cabeça, e assim, completamente sujo dos restos do lume, com roupas transformadas em mulambos e os pés descalços, ele entrou no acampamento, assustando as crianças e estarrecendo os adultos. Sara estava morta e, como todos amavam, choraram. Ela pedira para ser enterrada em Kiriat-Arbé, onde vivera alguns dos melhores anos de sua vida, tendo descoberto o amor e feito do marido um bom amante. Os próximos dias foram dedicados ao enterro, onde Sara fora levada. Uma caverna em Machipelá fora adquirida, e, finalmente, a defunta devidamente sepultada. Sara morrera com a idade de 37 anos e Abrão, 6 anos mais velho do que ela, alcançara os 43 anos, cheio de força e vigor,
tendo aumentando ainda mais suas ovelhas. O filho de Abraão, Itzchaque, estava com 2 anos e era uma criança adoentada, apresentando um estado crônico de asma e doenças pulmonares. A criança parecia ser fraca do pulmão, e, como consequência, era magra e frágil. Afora esse fato, era esperta e viva, falando quase tudo e dando enorme alegria ao pai, que via nele o seguidor de sua fortuna. Com a morte e o subsequente sepultamento de Sara, Abraão voltou a tocar sua vida, ampliando ainda mais seus rebanhos com excelentes compras de carneiros, indo, desta vez, buscar sangue novo não só na Anatólia, como também comprando de mercadores que iam para o Quemete, rebanhos inteiros provenientes do planalto do Irã. A miscigenação deu excelentes resultados, revigorando em muito seu rebanho, tornando-o mais forte e salutar. Capítulo 4. 8 anos se passaram desde a morte de Sara, e, naquele tempo, Abraão mandara construir um poço numa localidade próxima de uma de suas áreas de pastagem. A região era propícia, só que a água era escassa. Os homens armados de Abimeleque, sem ordem do rei, vieram e expulsaram os pastores de Abraão, tendo matado um deles. Os pastores correram e avisaram Abraão, que logo enfureceu-se. Reuniu seus pastores guerreiros em número de mais de 1000 e dirigiu-se para Gerara, disposto a enfrentar a tropa de Abimeleque. No meio-dia seguinte à morte do pastor, a cidade de Gerara estava cercada e Abimeleque soube do fato e chamou seu general Ficol. O que houve para que Abraão nos cerque e nos ameace dessa forma? Sempre foi nosso aliado. Descubra logo. Não quero guerra com este homem. Sinto poderoso e acompanhado de um Deus que lhe satisfaz todos os desejos. Ficol saiu e falou com alguns de seus soldados. Descobriu o incidente no poço. Nesse instante chegou uma comissão de 3 pastores de Abraão que traziam uma mensagem para Abimeleque. Os homens foram levados à presença do suzerano, que escutou a arenga dos plenipotenciários de Abraão. Entre eles estava o Tartã de Abraão, seu braço direito, Eliezer, o damasquino, que passou a falar com Abimeleque, na sala do trono. Nosso mestre Abraão envia-lhe suas saudações e pergunta-lhe que mal lhe fez para que seja tratado com tamanha crueldade e desleixo. Não lhe tem pago os impostos com regularidade. Não tem engrandecido a sua terra com uma tropa de valorosos homens. Não tem proibido e coibido qualquer abuso de seus homens contra Gerara. Deseja, pois, saber por que é penalizado por ter cavado um poço que dará de beber não só ao seu rebanho e pastores como também a qualquer homem da região. Um dos nossos melhores e mais esforçados pastores foi morto por seus soldados, e esta não é a primeira vez que um incidente desta natureza acontece. No passado, outros dos nossos homens foram feridos gravemente, sem morte, no entanto, por seus homens, que os expulsam da cidade, das tavernas e da casa das mulheres fáceis. Contudo, são esses pastores de modos rudes e de coração transbordante de zelo que, ao fazer aliança com meu mestre Abraão, você jurou proteger. Abimeleque, já a par do assassinato e da forma como fora praticado, por um bêbado e sua malta descomedida, levantou o braço pedindo que cessasse a locução e disse: Caro Eliezer, eu, Abimeleque, rei de Gerara, sou amigo de Abraão e desejo-lhe todo o bem do mundo. Não desejo altercações com meu mais caro vassalo, e, para tal, desejo que o convide a vir em meu palácio para conversarmos não como rei e súdito, mas como 2 irmãos. Eliezer, já prevenido contra essa possibilidade, respondeu o rei: ó, grande Abimeleque, rei de Gerara, líder dos valorosos hititas, meu amo e senhor Abraão montou uma tenda e mandou trazer os mais novos terneiros, as mais doces tâmaras, as uvas mais rubras e os vinhos mais doces e gelados. Mandou preparar pães e confeitou doces apenas para rejubilar-se com sua presença. E repetirei palavra por palavra que me disse:
Diga ao meu suzerano e senhor Abimeleque que o espero com seu general e o seu tartão para conferenciarmos sobre esse grave incidente. Diga que por enquanto o vinho é doce e a conversa será amena. Mas que, como todo vinho, poderá se transformar em vinagre de gosto ácido e que antes que isso aconteça é importante que lhe compareça à minha tenda de paz. Ninguém levantará a mão, e digo isso em nome de Yahvé, meu muito poderoso Deus. Abimeleque tinha duas opções: aceitar e discutir os termos de um novo acordo ou lutar. Ele tinha perto de 3.000 soldados, só que mais da metade estava fora e os que tinham permanecido em Gerara eram gordos e mal armados. Os 1.000 pastores de Avrão eram mais potentes do que o dobro de seus homens. Além disso, a cidade estava mal protegida. As muralhas ofereciam brechas que não iriam atranqueirar um ataque. Por outro lado, Abimeleque temia o Deus de Avrão, pois vira que era poderoso, fazendo nascer crianças de uma mulher estéril, sarando as feridas de Avrão com rapidez e dando-lhe uma fortuna incalculável. Avrão, antes de ser um patriarca, era um ricaço. Diga ao meu muito amado súdito Avrão que aceito seu amável convite e estarei lá na hora em que o sol começar a cair. Irei com pequena guarda, sempre confiante na promessa que me foi feita pelo seu poderoso Deus Yahvé. Na hora marcada, Abimeleque compareceu, acompanhado de Uzocat, seu talã e Ficol, seu general. Avrão, um homem que já tinha alcançado os 50 anos, barbas e cabelo quase todo brancos, parecendo mais velho do que era, estava na entrada da tenda. Recebeu os três com especial deferência, introduzindo-os na enorme barraca. No seu interior, coberto de finos tapetes, vindos do Quemete, Suméria e Pérsia, além de mobília requintada, com mesas baixas onde estavam depositados e arrumados copos de ouro e prata, coxins de tecidos lustrosos e de desenhos bizarros estavam espalhados por todos os lugares. Havia 4 mulheres madianitas, seminuas, escravas vestidas com roupas exóticas que estavam lá para atender aos menores desejos dos convivas. Sentaram-se em volta de uma mesa baixa e iniciaram as conversas. Como bons jogadores falaram um pouco de tudo, do tempo, da seca permanente, dos impostos quemetenses e da distante terra dos Hurritas. A conversa, regada a vinhos suaves e doces, já ia às altas horas, quando Abimeleque entrou no assunto propriamente dito. Avrão, sua presença nas minhas terras sempre foi cheia de percalços e acidentes. Primeiro, meus homens tomaram sua mulher, e, por pouco, não teriam feito dela uma escrava. Segundo, você defendeu essa terra contra os amoritas de Cordolaomor, com vitórias que serão cantadas em prós de verso e por todos os séculos. Aqui teve o seu amejado filho com a bela Sara de tão doce recordação, que os deuses aguardem. E agora, esse terrível incidente. Como de fato, meu rei e senhor, protetor de Gerara e amado Abimeleque, aqui me estabeleci para ser feliz e próspero e o sou, em parte graças à generosidade de seu reino de paz. No entanto, há sempre uma nuvem a empanar o brilho do sol. E esse brutal e destemperado assassinato de um leal súdito não deve ficar impune. Seria um convite a que os demais se achassem no direito de fazerem o que bem desejarem. Avrão, meu irmão, não prolongue esse assunto que já foi resolvido. O rei, virando-se para o general, meneou a cabeça. O soldado levantou-se e voltou em poucos segundos trazendo algo envelopado num pano sangrento. Colocou o pano sobre uma mesa adjacente, e Ficol disse, cheio de pompas e mesmas, a justiça de meu senhor Abimeleque será conhecida pelos séculos. Uma morte infamante deve ser paga com a mesma moeda. Destampando o pano, mostrou a cabeça decepada do pretenso assassino. Avrão olhou com desdém e virou-se para o rei, que o impediu de falar. Sim, já sei o que irá dizer. A família do pastor receberá todos os bens do assassino e seu filho mais velho será escravo por 7 anos na casa da vítima. Isso lhe satisfaz, meu caro Avrão?
O patriarca sentiu com gestos de humildade quando ia começar seu parlatório. Mais uma vez Abimeleque o interrompeu, dizendo-lhe, enquanto tocava o seu braço com extrema amizade, não diga nada, meu amigo e irmão. A justiça foi apenas feita nesse caso. No entanto, há mais coisas a serem feitas entre nós. É de meu desejo que seja firmada nova aliança entre nós. Será para mim motivo de orgulho e felicidade. Não há nada que desejo mais do que viver em paz na terra do meu rei. Eu é que desejo viver em paz com você, que tem sido um fiel súdito e um vassalo acima de qualquer repreensão. Só que quero mais do que uma simples aliança onde mataremos um carneiro para comemorar. Aspiro a que o meu sangue corra junto com o seu nas veias de descendentes comuns. Quero que seus filhos sejam meus filhos e que eu possa colocá-los no meu colo e beijá-los, já que terão meu sangue também. Abraão espantou-se. Como isso iria se processar? Abimeleque falara em sentido figurado. Esses hurritas têm hábitos estranhos e não os conheço todos, pensou cautelosamente. Abimeleque, vendo a confusão estampada na cara de Abraão, sorriu e disse-lhe, selemos nosso pacto com um casamento. Você ainda é um homem forte e viril, mesmo que suas cãs estejam brancas e por isso, desejo que você se case com minha irmã mais moça. Ela é uma virgem radiante, de nome Setura. Abraão não podia estar mais abestalhado. Sua boca estava aberta de forma grotesca e seus braços haviam caído sobre suas pernas cruzadas. Como recusar uma aliança dessa natureza? Tornar-se-ia um nobre, por afinidade, dos hurritas. Seus filhos teriam sangue hurrita e caldeu. Que melhor mistura poderiam querer? Eliezer, que participava da reunião desde o início, intercedeu rapidamente. Temia que seu senhor não aceitasse o pacto, recusando casar-se com Setura. Seria guerra, sem dúvida. Até onde é o amor do homem pela sua defunta mulher? Oh! Grandes senhores, meu mestre Abraão não poderia querer melhor e mais duradoura aliança com o magnânimo rei de Gerara, pai dos poderosos hurritas, o imorredouro Abimeleque. Que os séculos futuros lhe cantem a glória e saibam que aqui, na terra de Canaã, houve um rei que preocupou-se mais com a paz do que com as sangrentas conquistas da guerra. Que o doce e amável Abimeleque entre na história como sendo mais do que um rei, e sim, verdadeiramente, um pai para seu povo. Nada como a lisonja para consolidar uma amizade. Abimeleque era astuto, porém não gostava da guerra. Era um intelectual que preferia as discussões acadêmicas do que as campanhas. Uma boa mesa com vinho gelado, uma cama macia com uma mulher quente e uma infindável discussão sobre os deuses, seus caprichos e existência humana. Isso, sim, era Abimeleque. A intervenção de Eliezer foi providencial. Com seu discurso deu tempo de Abraão refletir sobre a situação. Sim, sua amiga e adorada Sara era um obstáculo em sua mente. Sua primeira ideia seria declinar de tamanha honra. Jamais sua mulher aceitaria que se casasse com outra. No início de sua vida conjugal provavelmente sim, pois não havia amor entre eles. Mas após passarem por tudo, a separação no Quemete, a descoberta do sexo ardente e temperado com um inexcedível amor, aquele casamento com uma virgem hurrita era impensável. Teria que recusar, mas o astuto e fidelíssimo Eliezer já aceitara por ele. Como recusar? Com guerra. Mal para os negócios. Afinal, possuir fisicamente uma linda jovem e gerar-lhe filhos não era nada tão terrível assim. Abraão falou. Sua voz estava embargada pela comoção interna de ter que aceitar uma nova esposa e sepultar em definitivo a estonteantemente bela Sara. Grande rei, amigo, irmão e agora cunhado. Nada mais posso dizer a não ser que pertencer à sua família é motivo de inexcedível honra para qualquer homem. Os dois homens abraçaram-se. O astuto rei conseguira mais do que imaginara. Abraão deu-lhe, como compra da noiva, 200 carneiros e selou o acordo com mais a 30 novos terneiros, que foram sacrificados no dia do casamento. O poço, pomo de discórdia,
Foi batizado como Beersheba, ou seja, Poço do Juramento, e, para tal, 7 outros cordeiros foram mortos em volta para apaziguar o espírito do assassino e da vítima, que as pessoas diziam vê-los sempre em volta, lutando e discutindo infinitamente. O casamento foi feito 3 luas depois e vários príncipes cananeus e hurritas vieram de longe para homenagear Abimeleque, e, principalmente, Avrão. Por que tanto rapapé para um simples pastor de ovelhas? Porque era imensamente rico e a riqueza é poder. Com uma única palavra, Abraão podia levantar um exército de 5.000 homens, marchar contra qualquer resete e esmigalhar sua cidadela. Além disso, seus carneiros, uma tropa enorme de cabeças, alimentavam milhares de seres em Canaã, Quemete e Síria. O homem tornara-se um poder inconteste na região. Melhor que fosse bem tratado e que fosse permitido que pagasse seus impostos que parecia não ter pejo em quitar anualmente de forma branda, gentil e generosa. Setura chorou durante alguns dias antes do casamento. Casar com um velho de barba branca. Que horror! Quem se incomodou com suas lágrimas? Suas aias e amigas de palácio, provavelmente. No dia do casamento, ela estava imperturbável e calma, como se estivesse possuída de uma fleuma indevassável. A cerimônia, com sua pompa e rita, tão atlante na origem, cheia de mesuras e grandiosidade, arrastou-se cansativamente por grande parte da noite. Setura dormiu virgem, naquela noite. 2 dias depois, Avrão entrou em sua tenda, após se fazer devidamente anunciar e trouxe-lhe presentes e tecidos tão lustrosos que jamais vira nada parecido. Era a seda que viajara de terras de nome estranho para paramentar a gentil donzela. E ouro. Ouro em profusão, em colares, brincos e anéis. E a cada presente de beleza ímpar, a jovem Setura vibrava, acendendo seus belos olhos, admirando cada peça e gostando do oferecimento e do presenteador. Avrão soube acalmá-la com belos presentes e palavras ainda mais belas, e, aos poucos, levou ao leito nupcial. Setura era de uma beleza diferente de Sara. Tinha os cabelos castanhos dourados com laivos de cobre, os olhos de um azul profundo e uma pele branca com sardas dispostas de forma agradável. Ela tinha seios pequenos de bico rosado, que Avrão jamais havia visto. Avrão levou um longo tempo beijando-a e regalando seus olhos com a visão de tamanha formosura. Setura fechou os olhos, e, tremendo, foi se submetendo às carícias do homem. Sentiu aos poucos uma ternura e um carinho que ninguém jamais lhe houvera dado. Era meia-irmã de Abimeleque, e, por pouco, não fora parar na sua cama como mais uma concubina de seu palácio. Por sorte ou azar, viera parar nos coxins macios daquele homem estranho, de barba branca, que, aos poucos, a estava seduzindo com carícias e palavras doces, brandas e macias como as sedas com que lhe presenteara. Setura transformou-se numa mulher completa naquela mesma tarde por uma dessas coisas do estranho destino. Avrão apaixonou-se por ela, com um amor doce, meigo, quase de unir pai por uma ilha. Por sua vez, nos meses que se seguiram, Setura aprendeu o significado da palavra prazer, de tanto que aquele homem imponente a levava ao clímax. Para cada explosão que seu corpo sentia, Setura devotava um pouco mais de amor por aquele incomparável amante, até que descobriu que não poderia mais viver sem sua presença, sua voz grave e seu cheiro acre e doce de suor e fragrâncias exóticas dos óleos canforados que usava para suavizar sua tez no afã de agradar a jovem esposa. Setura tinha filhos com uma facilidade impressionante, sendo cada um mais forte do que outro. Era uma mistura de pele azeitonada e moreno cujos olhos azuis e cabelo acobreados pareciam predominar sobre a genética de Avrão. Não eram os filhos de Avrão, eles eram os rebentos de Setura, 1000 vezes mais fortes e belos do que o frágil, doente débil Itzchak. Afora as 4 meninas que Setura tivera, a vigorosa mulher lhe daria mais Aram, Jexã, Madã, Madian, Jezboque e Sué.
num total de 10 filhos em 12 anos. E se não fosse pela morte de Abraão, estaria ainda enchendo o mundo de filhos robustos e bonitos, como ela mesma era. Para Abraão, esses filhos eram a luz de seus olhos, a alegria de viver enquanto que seu coração se confrangia com Itshak, e tudo isso se devia ao fato de ser o único filho de Sara, sua paixão, e também a um fato estranho na sua vida que o faria recrudescer ainda mais sua inabalável fé em Yahvé. No período entre a morte de Sara e seu novo casamento com Setura, Itshak e ele tornaram-se muito aconchegados. Onde o pai ia, lá ia o filho de 8 anos. Numa dessas andanças durante o dia, perto da hora de o sol recolher-se, caiu uma tempestade que pegou pai e filho desprevenidos. Ficaram completamente ensopados. O vento frio, cortante, que acompanhava a borrasca, enregelou-os até os ossos. Chegaram ao acampamento principal, com mais de 2 horas de atraso. Itshak, enfraquecido por um longo dia de andanças e mais a procela, tiritava de frio e já demonstrava os primeiros sinais de uma pneumonia dupla. Durante a noite, a criança, apartada do pai, piorou sensivelmente com um lebrão de queimar a testa. Abraão só foi avisado de manhã cedo por uma das aias que seu filho estava muito doente. Naquelas épocas remotas, onde a medicina ainda não encontrara seu caminho científico, ela era praticada por curadores e feiticeiros. Contudo, nenhum feitiço ou encantamento foi capaz de acordar a criança que tinha entrado em estado de choque devido à altíssima febre. Sempre fora frágil, provavelmente fruto de um casamento consanguíneo e de mãe relativamente idosa para se primir para. Em suma, a criança era propensa a febres, especialmente a ataques asmáticos. Com a chuva e o vento frio da tempestade e a queda da temperatura, o menino adoecera gravemente. Estava inelutavelmente a caminho da morte. Durante o dia inteiro, Abraão não saiu do lado do garoto, segurando-lhe a mão, vendo-o se tornar cadavérico, quase gelado, enquanto não havia cobertas de peles de carneiro suficientes para esquentá-lo enquanto badalejava os dentes de intensa friagem que o invadia. Gemia baixinho e não respondia aos apelos paternais. No final do dia, Abraão convenceu-se de que o filho iria morrer. Eram os desígnios de Yahvé. Não havia o que discutir ou chorar. O Senhor dá, o Senhor tira. Abraão, nessa hora, convicto da fatalidade que se aproximava e crendo ser um castigo divino, iniciou uma longa oração ao seu Deus Yahvé. Ele lembrara que Yahvé exigia de tempos em tempos sacrifícios sangrentos. Em Uri, lhe haviam oferecido um ressamináceos, do qual ele teve horror em aceitar, mas alguns alambaques renitentes aceitaram de bom grado. No entanto, este tempo já se havia passado. Os fluidos vitais de animais ou homens já não lhe eram mais agradáveis. Ele mudara. O amor de Abraão o fizera mudar. O apoio de Orofiel transmudara. O sofrimento transformara. Abraão não sabia disso, pois ele pensava que Yahvé ainda era o Deus colérico e fascinoroso das lendas urritas. Portanto, crendo que o Deus desejava o espírito de seu filho, ele começou rememorando tudo o que lhe acontecera e de como Deus entrara em sua vida. Lembrou-se de Arã, das discussões com seu pai e viu nisso motivo de pecado, e por isto, agora Deus o estaria punindo. Não devemos discutir com pai e mãe, é a conclusão que Abraão tirou. Porém, sob o impacto do momento, com a mão pequena e quase translúcida do filho adorado, já não tem mais Ismael perto de si para amá-lo, continuou a atormentar-se. Seu ato de contrição deve prosseguir e ver o fato de ter colocado a própria mulher na alcova do faraó como um crime contra Yahvé. Sim, é verdade, pecara gravemente contra a instituição do casamento. Usar a mulher em benefício próprio. Fora um crápula e arrependia-se profundamente. É verdade que havia leve atenuante de ter ido buscar a mulher na casa do monarca, recomeçando uma nova vida com ela. Abraão continuou seu exame de consciência, encontrando inúmeras falhas. Via em todos os seus atos, por menores que fossem,
motivos para que Yahvé o punisse. Subitamente, a criança começou a arfar pesadamente, apresentando uma dispneia e baixos gemidos estertorantes. Ó, poderoso Yahvé, meu filho morre. Por minha causa, pelos meus pecados, pela minha insânia de me tornar poderoso a qualquer preço. Ó, doce Yahvé, meu Deus, meu Senhor, seja misericordioso e permita que meu filho se vá sem sofrimento. Entendo que sou responsável pela sua morte. Não mereço tal criança e concordo que, para ter um filho doce como ele, seria preciso que eu fosse um homem puro e generoso, e não um ser egoísta e inescrupuloso como eu sou. Leve-o já, sem fazê-lo sofrer mais do que já padeceu. Ele não merece sofrer. Mas faça recair sobre mim toda a dor e ignomínia de meus pecados e meus erros, pois, mesmo assim, continuarei a ser seu humilde servidor. Na tenda, no meio da noite fria, um pai desesperado, ajoelhado ao lado de seu humilde filho, que está praticamente morto, segurando-lhes as mãos geladas e já levemente azuladas, se vê subitamente deslumbrado por uma intensa luz, que invade o ambiente. Abraão assusta-se com a aparição e ajoelha-se, tendo o moribundo filho ao seu lado. Do meio da luz aparece apenas a parte superior de um ser ao mesmo tempo estranho e belo. Seu corpo é dourado, enorme, uns 3 metros de altura. Seus cabelos longos são castanhos, com raias de fogo como se estivessem em combustão. Seus olhos são azuis claros, diáfanos e está aparentemente vestido com uma túnica branca, coberta com uma couraça feita de escamas de ouro. A parte inferior de seu corpo desaparece numa espécie de nuvem e não pode ser percebida. A sua cabeça é coberta por um barrete branco, do qual saem cabelos brancos como a neve. E Orofiel projetando sua magnificência. Abraão sabe que não é Yahvé, pois ele já o tinha visto antes, e intuiu que se trata de um emissário do seu Deus. O que não pode ver é que a tenda está completamente cheia de espíritos que trabalham para recuperar a saúde debilitada do infante. Uma série de aparelhos espirituais de tecnologia avançadíssima está sendo fixadas na criança. Os espíritos superiores têm planos mais elaborados para Tshak do que apenas a sua prematura morte. A imagem do arcanjo fala a Abraão: Yahvé, teu Deus, não deseja a morte de teu filho pelos pecados que cometeste no passado. Nosso Deus é um pai de bondade e de amor que jamais pune os filhos pelos erros dos pais. A cada um é dado de acordo com sua obra e seu mérito. Ouve a voz do Deus que te tirou de Ur na Caldeia e trouxe-te a estes rincões. E, como se uma voz tonitruante explodisse no interior da cabeça de Abraão, ele escutou: Abraão, Avram filho de Taré, tenho-te acumulado com minhas benesses e só tenho-te cobrado lealdade à minha pessoa. Desejo que, de hoje em diante, juras sobre o corpo de Tshak, teu adorado filho, que irás divulgar a todos a grandeza de uma única divindade e todos os que adorarem esse Deus tornar-se-ão teus filhos. Para esta descendência, a farei ser próspera e possuidora da terra. Aos que adorarem estranhos deuses e trevosos demônios, os levarei para outra paragem, onde estrebucharão de ódio e rancor, de dor e superlativo sofrimento até que, não suportando mais, volverão ao caminho espinhento que leva ao Todo-Poderoso. Subitamente, tudo ficou calmo e tranquilo e uma voz fina, miúda e melodiosa, disse baixinho: Papai, quero água. Abraão despertou de seu êxtase e viu seu adorado Tshak, sentado na cama, olhando com seus belos olhos negros, como se não tivesse tido absolutamente nada. Oh, inefável alegria! Quantas lágrimas foram derramadas de intenso júbilo pela recuperação do menino! Abraão levantou-se, abraçou o filho, de tal modo convulsionado por lágrimas e soluços, que assustou Rapagote e, tomado de uma ensandecida alegria, começou a gritar, chamando por servos e amigos, despertando todo o acampamento. Naquela noite, os pastores de Abraão foram possuídos da mais viva explosão de alegria.
Abraão translocado de alegria distribuiu graciosamente mais de 1.600 cordeiros entre seus amados pastores e mandou matar 100 para festejar a vitória de Yahvé sobre a morte, mostrando que o poder de Deus é maior do que qualquer doença na terra. A vida de Abraão mudou muito depois daquele fato. Se antes já cria em Yahvé, agora tornara-se o mais fanático dos prosélitos. Começou a divulgar a doutrina da superioridade de seu Deus a todos os presentes. Inúmeras vezes, para impressionar os ouvintes, ele falava de Yahvé, exagerando suas potencialidades e seus feitos, o que deixava todos estarrecidos. Era um deus ou demônio. Pelos exageros e até certas mentiras de Abraão, seu Deus se tornara mais parecido com um alambaque do que com uma divindade. Não era ele capaz de matar sem pestanejar? Não era ele capaz de distribuir benesses a um e maldições a outro? Não era ele capaz de secar um poço e matar uma comunidade inteira da qual ele odiava, enquanto salvava da morte certa um terneiro, apenas para contentar um aficionado? Ele não destruíra as cidades de Sodoma e Gomorra apenas porque naquelas cidades não existiam adoradores de seu imenso poder? Mas não salvara Lote de morte certa apenas porque ele se curvava humildemente e lhe oferecia as melhores pombas e as belas frutas da região? No entanto, os espíritos da falange de Yahvé não faziam nada disso, mas Abraão, com o intuito de demonstrar patentemente que seu Deus era mais poderoso, mais forte e mais terrível do que os demais, imputava características a Yahvé que ele não tinha. Sem o saber, ele estava transformando Yahvé num demônio de tétricas maldades que só o tempo e muitos profetas iriam desfazer, dando-lhe a verdadeira feição de amantíssimo Pai. Abraão ia de cidade em cidade, sendo ouvido com atenção, por ser poderoso e também porque em sua voz havia tamanho fervor religioso, um amor desmesurado e destemor por tudo e todos que até os reis das terras achavam por bem não impedir de falar o que bem entendesse. Mesmo quando os sacerdotes locais iam queixar-se acerbamente de seu comportamento destemido. Algumas vezes, Abraão era dominado mentalmente por Yahvé, que falava através de sua boca. Desse modo, mesmo sem conhecer o vilarejo a que chegava, começava a contar os problemas que afligiam os moradores, tirando espantadas e assombradas exclamações de surpresa dos presentes. Abraão tornara-se mais do que um simples medianeiro entre os espíritos e os homens, tornara-se o pai da região, aquele de quem os pobres e desvalidos iam procurar ajuda contra a insídia dos poderosos. E ele tomava as dores dos infelizes como se fosse a sua e ia enfrentar os chefes de cidades com tamanho destemor e petulância que não podia se encontrar em seu comportamento nenhuma outra explicação a não ser de que tinha tamanha fé em seu Deus, sabendo que nada lhe aconteceria. Os poderosos locais tremiam, pois tinham medo da insânia daquele homem majestoso, de modos imperativos, de voz cortante que apontava o dedo desassombradamente para eles. Os menos crédulos, por sua vez, o temiam, sabiam que podia levantar um exército com um simples aceno de sua mão e com sua fortuna poderia trazer militares mercenários de Ita, Sumer, Uri, Madian e Assur. Após o casamento com Setur e a enxurrada de filhos saudáveis que começaram a vir, Abraão, sempre preocupado com a saúde de Issaque, sentindo que se aproximava a idade fecunda do jovem que beirava os 18 anos, veio conversar com seu confidente e amigo Eliezer, o Damasceno. Estou sempre preocupado com a saúde de Issaque. Passaram-se quase 10 anos quando Yahvé, meu grande Deus, colocou-me à prova, exigindo meu filho em holocausto. De lá para cá, tenho observado atentamente. Comparo com meus outros filhos e vejo que é menos robusto. Setura me dá filhos enormes e fortes. Ficarão maiores do que Issaque. Tenho medo da descendência dele. Será que serão fracos como ele? Eliezer olhou e lentamente desviou o olhar, procurando internamente a resposta. Após alguns instantes, respondeu cuidadosamente, como se procurasse palavras que não ofendessem seu mestre e amigo Abraão. Há muito tempo atrás,
Nossos rebanhos estavam fracos e só davam rebentos que andavam com dificuldade. Sua carne era magra e morriam com facilidade. Nesses tempos, ainda no Quemete, meu mestre teve a ideia de buscar carneiros em outro lugar que fortaleceram a raça e devolveu-lhes o perdido vigor. Os homens são mesmo. Receio dizer-lhe que a mistura do seu sangue com o de Sara produziu um inteligente, arguto e esperto Itzchak, mas que não é uma fortaleza de saúde. No entanto, se eu misturasse com sangue novo, teria rebentos mais fortes. Abraão interromper a explanação de Eliezer. Claro. Era tão óbvio que não sabia como não pensara nisto antes. Os dois pararam de falar por um instante. Eliezer, satisfeito em não ter melindrado Abraão, qualquer alusão desairosa a Sara era sempre mal recebida. Abraão pensando em onde encontrar tal sangue bom. Após pensar um pouco, sentados à frente da tenda, no final de mais um dia pachorrento, Abraão recomeçou a falar com seu amigo. Eliezer, vou incumbi-lo de uma grave missão. Quero que encontre uma noiva para meu filho. Eu mesmo iria, no entanto, se fosse, criaria mais problemas do que solução. Entendo, meu mestre. Há muitas belas mulheres aqui em Canaã e não, absolutamente não. Não quero em nenhuma hipótese que Itzchak se case com uma mulher de Canaã. Não deve ser o Rita e muitos menos uma cananeia com o olhar brejeiro que existem tantas por aqui. Mas por quê? São robustas e dão ótimos filhos. Veja seu caso. Seu filho Zarã é um touro de forte com apenas 9 anos. Seus outros filhos não ficam atrás. Abraão queria um filho de sua própria descendência. Se pudesse teria casado Itzchak com uma meia-irmã, mas a sua filha com Setura tinha apenas 2 anos e temia que Itzchak jamais vivesse tanto para esperar que se tornasse núbio. Pensando, Abraão articulou um plano. Com o olhar esfogueado por ter tido um insight, começou a dissertar para um Eliezer aturdido. Você irá a Harã e procurará pela descendência de Nacor, meu irmão. Lá chegando, deverá encontrar uma mulher de beleza rara, daquelas que obscurecem a luz da manhã, e trazê-la para casar-se com meu filho Itzchak. Mas mestre, e se a moça não quiser vir comigo? Ora, isso não deverá acontecer. Por que não? A razão é simples. Você irá com uma escolta de 250 dos meus melhores pastores soldados e mais 12 camelos, lotados de objetos de ouro e prata, tapetes de beleza jamais vista, móveis de biblos e linhos finos de Quemete. Além disso, levará um dote de 1.500 carneiros para a família dela. Eliseu, quase pulando da cadeira que o obrigava, vociferou: mestre, isso é um absurdo inqualificável. O que quer que leve como dote é uma fortuna equivalente a de um tati de um faraó. Nem certos reis de Canaã têm tanto. Por esse preço podemos comprar 200 mulheres em Ur, em On, em Oazete, em Damasco, minha terra. Será que uma mulher vale tanto quanto isso? Ora, Eliezer, isso é apenas dinheiro. Ainda me sobrará muito mais do que estou enviando. Conheço a minha raça. Somos todos gananciosos e isso eliminará qualquer resistência da moça ou do pai, ou eventualmente, de meu irmão Nacor, se ainda estiver vivo. Quem não iria vender a filha por esse tesouro? Não compreendo, meu mestre e amigo. Você aceita consorciar-se com uma filisteia e enche a barriga de filhos. Cada um que nasce é mais forte e belo do que o outro, e sei que é a sua alegria de viver. Já para seu filho Itzchak, que só tem lhe preocupado com doenças e debilidades, quer gastar o que qualquer homem levaria várias vidas para construir. Eu passaria minha vida a lhe explicar e mesmo assim você não entenderia. Tente, quem sabe se não sou tão limitado assim, disse Eliezer, com certa jactância. Não se ofenda, amigo Eliezer. Não se trata de inteligência, pois sei que nesse ponto você é até mais dotado do que eu, mas de sentimento. Tenho por Itzchak e amor que não tenho pelos outros, que me dão até mais alegria. Itzchak é sofrimento, e a amálgama de minha vida com Sara. Ela foi minha mestra,
minha luz, minha guia. Foi com ela que descobri o que é o amor. Foi com ela que me humanizei e foi através do amor que tive por ela, e depois por Itzhak, que o grande Yahvé consolidou sua escolha sobre mim. Sinto que estou destinado a ser o patriarca de uma grande raça. E, inflamando-se ainda mais, Avraham arrematou, e mais do que um aglomerado de pessoas, pois isso é perecível, serei o patriarca de um conceito, uma ideia, que é imorredoura, a de termos todos um único Deus como origem comum. Eliezer olhou mais uma vez admirado. O homem transfigurava-se sempre que falava em Deus. Resolveu mudar de assunto antes que Avraham começasse seu proselitismo. Como encontrarei essa prendada virgem Arã? Yahvé enviará um emissário, um anjo que o guiará e que lhe apontará a mulher certa para meu filho. Eliezer sabia que era inútil discutir com Avraham quando esse se tomava de fervor religioso. Nem o fogo dos infernos, nem as trombetas do céu seriam capazes de trazê-lo à terra naqueles instantes. Eliezer pensou e, antes que pudesse formular a questão, Avraham, parecendo ter lido seus pensamentos, respondeu-lhe: se a mulher não quiser vir de livre e espontânea vontade, você estará livre do seu juramento para comigo, devendo trazer outra que esteja dentro de seu julgamento, desde que seja originária de Arã ou da terra de Taré, meu pai. Eliezer levantou-se para preparar a caravana para partir dentro de alguns dias e ainda escutou Avraham vaticinando: mas isso não acontecerá. Alguns dias depois uma longa e bem armada caravana começou a deslocar-se de Beersheba, onde ficava o acampamento principal de Avraham, e dirigiu-se para o nordeste. Passaram por Quiriat-Abé, desviaram-se da fortaleza de Shalaim, dirigiram-se para Jope e margearam o mar durante vários dias, e o abandonaram na altura de onde seria construída a futura cidade de Antioquia, dirigindo-se para Arã. A longa e estafante viagem levou pouco mais de 2 meses e nada aconteceu de excepcional. O rebanho foi conduzido por mãos experientes que o tangiam gentilmente para não cansá-lo e fazê-lo definhar em excesso. Chegaram em Arã inteiros e acrescidos de alguns filhotes. Eliezer e sua tropa logo chamaram a atenção da população de Arã pela quantidade de pessoas fortemente armadas, pelo luxo extraordinário das tendas e pela figura diferente que era Eliezer. Ele era um homem alto, magro, levemente curvado, de nariz adunco e pronunciado, tez e tonada bem escura, olhos pretos de cílios pronunciados e uma vasta cabeleira anelada negra e caída sobre os ombros. Tinha uma das orelhas furadas onde um brinco de ouro lhe adornava o semblante. Usava uma longa túnica de algodão drapeado com fios de seda multicolores, com um cinto de couro, grosso, onde repousava uma adaga recurvando uma bainha de couro com pequenas pedras incrustadas. Assim como os orientais de então, não tomava banhos de forma assídua e compensava seus odores com perfumes exóticos cuja amálgama com suas fragrâncias naturais tinha um aroma agridoce e insuportável. No entanto, as mulheres o achavam estranhamente belo e interessante, exatamente pela sua forte transpiração. Tinha uma fala macia, podendo conversar em várias línguas da região. Seu raciocínio era especialmente arguto do momento em que se tratava de negócios. Avraham deixava que ele fizesse todas as negociações, sempre conseguia preços melhores com condições de pagamento mais elásticas. Tornarás imensamente rico, já que o generoso Avraham sempre destinava-lhe excelentes percentuais de todos os assuntos comerciais. Tinha um pequeno harém onde 4 beldades dedicavam-lhe toda a atenção, locupletando de todos os desejos que porventura tivesse. Eliezer foi procurar o chefe do conselho dos anciões e explicou-lhe que representava o nobre Avraham, alto dignitário das terras de Canaã, amado do Deus Yahvé, o poderoso, que procurava pela sua família, mas especialmente pelo seu irmão Nacoa. Todos o conheciam lendo extensa descendência, no entanto, havia perecido alguns anos antes de misteriosa doença. Sua mulher, Melca, ainda vivia e podia ser encontrada na casa de seu filho mais moço, de nome Batuel.
Após pegar a direção da casa, Eliezer dirigiu-se para lá e, feitas as devidas apresentações, a velha o recebeu com certa restrição. Melca nunca fora muito amiga de Abraão, vendo no cunhado um inimigo, um leão a espreitar nos arbustos. Temia que matasse seu marido e se apossasse de todos os bens, transformando-a em escravo ou concubina. Ficou aliviada quando foi embora, e agora que ele estava de volta na figura deste homem de pele azeitonada, o que será que o traste desejava? Eliezer, alertado por Abraão, conhecedor do gênio irascível dominante daquela mulher, tornou-se melífluo e contou-lhe parte da história. Disse-lhe que Abraão tinha um filho de beleza ímpar, rico como um faraó e que desejava uma noiva de finíssima procedência. Eliseu agradou-a com um camelo e tudo o que havia nele, com a condição de que ajudasse a encontrar a esposa ideal para seu mestre Yitzhak. A astuta matriarca logo definiu em sua mente uma estratégia. Dispensou Eliezer com o intuito de pensar e voltarem a se ver dentro de um dia ou dois. Assim que ele saiu, ela mandou um servo de Batuel investigar o quanto havia de verdade na história daquele desconhecido que se dizia falar por Abraão. O servo esgueirou-se até o acampamento e viu a imensa quantidade de cordeiros, camelos, cavalos e onagros que faziam parte da caravana. Antes, contudo, de voltar para contar para Melca, aproximou-se em demasia do acampamento para espiar melhor e foi feito prisioneiro por um dos guardas. Levado à presença de Eliezer, não foi necessário que fosse torturado para que contasse sua missão. Eliezer, sagaz e astucioso, viu nisso uma oportunidade de obter informações e, oferecendo algumas joias de real valor, fez com que o espião se transformasse em excelente informante. O servo contou que Melca estava praticamente proscrita do restante dos seus filhos, só sendo aceita por Batuel. A megera era tão tinhosa que conseguira brigar com noras, netos e filhos, sempre por causa de dinheiro. O servo contou detalhes da vida de todos, especialmente de Batuel e de sua mãe. Mesmo sendo o filho mais moço de Melca, Batuel tinha 36 anos, tendo 2 filhos, Labão, um belo rapaz de 18 anos e Rebeca, uma jovem de 15 anos, de uma beleza estonteante. A mãe morrera no parto de Rebeca e Batuel não se casara novamente, mesmo tendo várias concubinas e muitos outros filhos bastardos. O servo, um homem maduro, trabalhava para Batuel desde que era pequeno, amando o patrão e detestando a velha, que vivia implicando com ele. Eliezer articulou com o espião uma série de mentiras que deviam ser ditas. Sabia que se revelasse toda a riqueza que estava trazendo, Abiútri iria demandar muito mais, complicando sua vida. Portanto, naquela mesma noite, Eliezer mandava Ofer, o seu mais leal e aguerrido pastor, dividir todo o rebanho, os camelos e os demais itens pela metade e partir para o meio de caminho entre Arã e Alepo, devendo apacentar a tropa às margens do Eufrates. Enquanto isso, o espião, devidamente instruído por Eliezer, reportaria a megera quantidade de coisas vistas, ou seja, pela metade. No outro dia, Melca mandava chamar Eliezer e apresentava-o a Batuel, um homem cansado, com olhos fundos e rosto encurvado, fisionomia depauperada. Pensei muito e concluí que a moça ideal para seu mestre Yitzhak, filho de Abraão ou como chamam agora de Abraão, é Rebeca, minha nora. Trata-se de moça robusta, prendada e virgem, que poderá ter filhos saudáveis do seu primo Yitzhak. Tenho certeza que a sua escolha deve ter sido a mais sábia possível. No entanto, seria interessante conhecermos as demais moças em idade no Benchmark e quando meu amo perguntar-me como foi feita a escolha, eu posso lhe dizer que o critério foi de analisar todas as candidatas e tê-la escolhido pela formosura, disposição para ter filhos saudáveis e inteligência. Você não está comprando um camelo, meu caro Eliezer. Trata-se de uma moça prendada de família nobre. Eliezer riu. Ora, a velha não estava lidando com um qualquer.
Ele tinha uma longa experiência em negociar com os mais caliginosos comerciantes do Oriente. Se fosse um camelo seria bem mais fácil e em conta. Não desejo ser grosseiro e devo ser insistente. Meu mestre Abraão é muito severo. Disse-me ele antes de partir e repito suas palavras assim como foram ditas, com o tesouro que estou enviando. Eliezer, você pode comprar uma princesa síria, uma guerreira horita, uma dama suméria e uma sacerdotisa do Quemete. No entanto, se meus parentes não tiverem ou não quiserem nos fornecer uma noiva, compre a do primeiro rei que encontraram do sultão que quiser me acolher como parente. Eliezer tinha a propriedade de falar as coisas mais terríveis com um sorriso encantador e um tom de voz tão doce que até o pior impropério soava como excelsa poesia. A velha entendeu que a realidade era nua e crua. Aquele homem viera comprar a sua neta, e era correto e de praxe que isso acontecesse. As mulheres eram mercadorias e a matriarca deveria se dar por feliz, que tivesse 2 netas em ponto de casar. Preferia se ver livre de Rebeca, que tinha um gênio tão miserável quanto o seu, do que a doce Miriam, filha de Feldas, ainda muito menina, com apenas 12 anos. As demais já eram casadas, algumas até com filhos pequenos. Se insiste tanto assim, posso chamar as 2 para que as avalie. Faremos ainda melhor, minha Ladi. Daremos uma festa onde as mais belas filhas de Arão virão, e, deste modo, poderemos escolher uma com calma. Para que isso, meu amigo? Uma festa dessa irá custar uma fortuna. Meu amo é rico e não se importa de gastar para ter o que há de melhor. Bobagens. Faça uma festa aqui na casa de meu filho Batuel e lhe mostrarei as minhas 2 jovens com idade de casar. Eliezer fez uma cara de triste como se fosse uma criança que tivesse impedido de comer um doce, e disse: está bem. Faremos uma festa íntima. Para quando pode ser? Melca olhou para o filho, que lhe respondeu com um levantar de ombros, como se não se importasse com qualquer coisa. Batuel era um homem carcomido por um neoplasma maligno no fígado e que morria aos poucos cada dia. Façamos amanhã à noite. Fornecerei os cordeiros e o vinho, e vocês fornecerão a casa. Eliezer respondera quando vira que Batuel era um alienado. Sua expressão demonstrava que pouco se importava com o casamento. As notícias correram, pois Eliezer as fez correr, e algumas horas depois, toda Arã sabia que iria haver uma festa, onde um enviado de um mercador muito rico iria escolher uma noiva para um nobre príncipe de Canaã. No outro dia, ao anoitecer, mais de 600 pessoas estavam se aglomerando à frente da casa de Batuel. Todas traziam moças ricamente vestidas, ou seria melhor dizer que estavam seminuas, e se acotovelavam para mostrá-las a Eliezer. A velha quase teve um acesso de raiva quando viu aquele mundo de gente na porta, querendo entrar e participar de uma festa que era para ser privada. Labão, filho de Batuel, um capelino de maus bofes, desejava sacar da espada e afastá-los a golpes de terçado. Melca refreou, já que Batuel estava prostrado, lívido de dor, vomitando bilis e sangue escuro, não devendo ser incomodado, além da conta. Eliezer viu desfilar mais de 80 moças, cada uma mais bonita do que a outra. Havia algumas feias e gordas, outras excessivamente jovens, e algumas que haviam passado da idade, porém, no seu conjunto, o Tartã de Abraão fora atraído por 2 que eram de uma beleza estonteante. A primeira era uma jovem de 15 a 16 anos, loura como um trigal, de olhos azuis, doces e levemente tristes. Tinha a estatura mediana, por volta de 1,60 m, de quadris largos, de coxas grossas e de seios pequenos. Um tipo indo-europeu, provavelmente proveniente da Ásia Menor, da Anatólia. A outra era uma moça alta, esbelta, de corpo lançado, de quadris largos, cintura fina, pernas torneadas, cabelos fartos em madeixas plenas, de cor castanho avermelhado. Os olhos eram verdes e a tez rosada, quase branca,
se não fosse levemente tostada pelo sol. Tinha seios fartos e empinados, prenunciando que não faltaria leite para seus filhos. Tinha um trejeito feminil, e, ao mesmo tempo, infantil. Uma virgem que só pedia para se tornar mulher. Eliezer soube que as duas eram a loura Nina, filha de pai sumério e mãe de raça desconhecida capturada por hititas, no Cáucaso, e Rebeca, filha de Batuel, prima de Itzchak,